Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos estar lendo mais alguns versículos, porque eu me propus a fazer todo dia um vídeo. Ontem eu não consegui fazer, diante de algumas ocupações, mas hoje vamos estar continuando lendo a palavra de Deus. Palavra de Deus que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 4, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Apenas esses versículos, esses 4 versículos. Então nós vamos ver que Jesus disse aqui que nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque o pão alimenta o nosso físico, mas a palavra de Deus é alimento que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. E nós devemos sempre nos alimentar da palavra de Deus, para que o nosso espírito seja fortalecido. Porque quando o nosso espírito é fortalecido, tudo vai bem na nossa vida, você sabia? Quando o seu espírito está alimentado pela palavra, o seu psicológico vai bem, a depressão vai embora, o estresse vai embora, a alegria vem. Por quê? Porque quando você se alimenta da palavra de Deus, o Espírito Santo se faz presente. E o Espírito Santo traz alegria aos nossos corações. Por isso, eu te dou hoje esse conselho. Se alimente da palavra de Deus. Porque você tem se alimentado do pão. Você amanhece o dia, você toma seu café com seu pão, seu queijinho, né? Tudo bênção. Mas aí você alimenta a sua carne, mas o seu espírito está precisando de força para manter o seu corpo também de pé. Não é só a energia do alimento que te mantém de pé, mas também a do espírito. E o espírito, ele é alimentado através da palavra de Deus, do louvor a Deus, da adoração a Deus. Entendeu? Então, quando você se alimenta bem, você tem uma boa alimentação, seu corpo está forte, mas você muitas vezes fica na cama ou numa cadeira, num sofá, sem vontade de se levantar, sem força para se levantar, sem motivação para se levantar. Porque o seu espírito está fraco. E é ele quem nos mantém de pé. Você vive dia e após dias. Mas a partir do momento que Deus recolhe o espírito, nós não somos mais nada. Nós não vivemos mais. A vida encerra ali no momento em que Deus arrebata o nosso espírito. Porque é o nosso espírito que nos mantém vivo. Quando uma criança nasce, antes que ela chore, ela não pode ser cortado o cordão umbilical. Porque pelo cordão umbilical ela respira através da mãe. Se cortar antes da criança chorar, ele não vai mais respirar e ele não vai sobreviver. Por isso a criança tem que chorar quando ela nasce. Porque no momento em que Deus sopra o espírito de vida, aí a criança chora. Aí ela está apta para viver nesse mundo mal, né? Porque acho que as crianças até choram porque quando pisa aqui nesse mundo, lembrar que está saindo da sua zona de conforto, de proteção, que é o ventre da mãe entre aspas, porque tem mães que matam as crianças no ventre, tem mãe que a criança acabou de nascer e ela mata. Infelizmente, hoje em dia nós vemos mães fazer isso, mas a criança, enquanto ele está no ventre da mãe, ele está protegido, está guardado, se sente seguro.
Mas quando ele nasce, enquanto Deus não soprar o fôlego de vida nele, o espírito, ele não chora. E se Deus não soprar, ele não sobrevive. Muitos nascem e morrem imediatamente. Os médicos tentam de tudo, mas não conseguem. Porque se Deus não soprar, ele não viverá. Então nós somos total dependentes de Deus. Até o ar que respiramos é de Deus. Então se Deus recolher o nosso espírito, você nem respira mais, apaga, acabou. Por isso nós precisamos de Deus. Nós devemos se alimentar da palavra de Deus. Porque Deus quer ouvir a sua voz. Quando você está estudando a palavra de Deus, examinando as escrituras, o Espírito de Deus está juntinho de você ali, ó, do seu lado, te acompanhando. E enquanto isso ele vai te fortalecendo. Ele vai te fortalecendo e você vai alegrando o seu coração. Ainda que você esteja triste, quando você busca na palavra de Deus, no louvor, na adoração, na oração, você se alegra, porque o Espírito Santo se faz presente. Aí muitas vezes você está em lugares que tem tantas coisas erradas, tanta coisa ruim, e você se sente até mal de estar naquele lugar. Por quê? Porque ali Deus não está. Aí você diz, mas Deus está em todo lugar. É verdade, Ele vê tudo, sabe tudo, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. Mas Ele não vai ficar com você ali no lugar onde só tem coisas abomináveis a Ele. Portanto, busque ao Senhor. Leia a palavra de Deus, se você quiser que Deus esteja sempre perto de você. Amém? Esse é o meu conselho para você hoje.